Bom dia, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Roger, estamos aqui no terceiro módulo da aula de Eclesiologia, ainda complementando o raciocínio a qual nós começamos. A primeira aula nós fizemos muito sobre o falso ministério, sobre os falsos profetas. A segunda aula nós falamos sobre os verdadeiros ministérios e nós já iremos começar esse terceiro módulo, como que eu vou aplicar? E a dúvida que sempre, muitas vezes, passou na sua cabeça: como ser muito usado por Deus? O que eu tenho que fazer para Deus me usar de forma sobrenatural? Se você for parar para pensar, se Deus está te usando, é de forma sobrenatural, porque o nosso Deus, Ele é Espírito, e todos os dons, todos os ministérios, tudo que Ele opera em nós é de forma sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Ele opera grandes maravilhas em nós e através de nós. Amém? Nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos aí na sua casa, vamos fazer um momento de oração, apresentar esse estudo ao Senhor, que Ele venha te dar entendimento, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o entendimento dessa pessoa, Pai, seja aberto, Pai, que ela possa, Pai, compreender, Senhor, a verdade do Teu Evangelho. Pai, ela possa, Pai, compreender, Senhor, os segredos profundos da Sua palavra, Senhor. Visita a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, nessa casa, visita a vida dessa família, Pai. Pai, que haja, Pai, cristãos maduros, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa alcançar muitas pessoas através desse vídeo, através desse canal, através dessa pessoa que me assiste, Pai. Usa essa pessoa de forma sobrenatural, que seja um tempo, Pai, que o Senhor venha dar ousadia, o Senhor venha dar sabedoria, o Senhor venha capacitar os Teus obreiros, Pai, porque grande é a seara, mas poucos são ceifeiros, Pai. E precisa-se, Pai, de ceifeiros, precisa-se, Pai, de obreiros, Pai, que estejam disponíveis e queiram ser usados de forma sobrenatural, para que os homens compreendam a luz da glória do Evangelho de Cristo e que tire todas as vendas dos olhos, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós oramos. E você na sua casa diz amém. Amém? Vamos começar esse estudo. E antes da gente começar, aproveita, clica aqui, se inscreva no canal, dá seu like, comenta, coloca a sua dúvida, coloca o que você aprendeu, o que fez sentido para você, que às vezes Deus está falando comigo aqui e Deus está falando coisas com você aí na sua casa que não está falando comigo aqui. Então, uma coisa que você compartilha aí embaixo pode edificar a vida de alguém que também está assistindo. E não se esqueça, agora mande para 3 pessoas. Manda para essa pessoa e para notificação, derrubar ela da cama aí nesse domingo de manhã. Na verdade, para ela aprender a palavra, está conectado com a gente. Envie para 3 amigos. Clica aqui no compartilhar, manda lá no WhatsApp, manda no grupo da família, manda em todos os grupos essa mensagem, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e a vida de quem você mandar. Amém? Abre lá para mim em Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo de número 3. Romanos 3. Romanos capítulo de número 12. Abre em Romanos capítulo de número 12, o 6º livro do Novo Testamento, Romanos capítulo de número 12. Se você puder, quiser aprender mesmo, de forma profunda, que você sabe, né, irmão? Eu estou pregando aqui, eu estou ensinando, mas tem sempre os lambari e tem os tubarão. Você é um lambari ou você é um tubarão? O lambari, ele só vai no raso, ele só fica ouvindo aqui, tá nem aí, ele não estuda por si mesmo, mas não. O tubarão, ele vai no profundo, ele vai lá, ó. Ele vai querer saber o que está lá no profundo, lá embaixo. E a minha pergunta é: eu vou ser um lambari ou vou ser um tubarão? É o nível da sua intensidade, da sua sede, da sua fome, que vai fazer Deus me usar, Deus usar outros profetas, outras pessoas, para te passar a mensagem. Qual que é o nível da sua fome? O que sua alma tem fome? Abra aí, Romanos capítulo 12, verso de número 3, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo,
Nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use conforme a proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Isso aqui são alguns dons espirituais ou ministeriais extracurriculares, que aqui o texto está dizendo, a carta de Paulo aos Romanos, ele fala esse texto. E quando eu li esse versículo 3 aqui, eu dei uma risadinha sarcástica, assim, interiormente, né? Porque esse texto foi um texto que Deus falou comigo uma vez. Fala assim, ó, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Tem um dom, são dons extracurriculares, né? Alguns são aprendidos e alguns as pessoas nascem com o dom mesmo. Por exemplo, a questão da voz, de cantar. Eu queria muito cantar. Eu sou o tipo de cara assim que tocar violão, às vezes tocar, participar do louvor ali é uma coisa muito extracurricular. É tipo Severino. Se a primeira escala do louvor faltou, a segunda faltou, a terceira faltou, a quarta faltou, aí fala, não, tem Roger ali que toca. Aí eu vou e toco, eu vou e ajudo. Mas eu tenho uma diretriz, uma direção de Deus que eu não posso concentrar a minha energia em um ministério de louvor. Embora eu ajude tocando um carrom, embora caso precise eu vou e toco um violão numa missão que a gente vai fazer, numa célula, numa oração, numa casa, mas a direção de Deus é que eu concentre a minha energia no que é do meu ministério, que é pregar a palavra, que é ministrar a palavra. Então eu preciso canalizar a energia, a força que Deus me deu nesse ministério. E eu vou te explicar o porquê disso, porque mais para frente eu vou explicar ainda mais o porquê disso. Deus, uma vez, usou um irmão para falar comigo. Aí eu perguntei a ele como que faz para treinar a voz, isso e isso. Aí o irmão chegou para mim e falou assim, Rojão, foca naquilo que você é bom. Aí já me deu uma lenha, irmão, já me deu uma. E aí eu entendi, na hora já veio na minha mente esse texto que fala, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, tem um texto ainda bíblico que diz cada um na posição a qual foi chamado. Se eu sou bom no ataque, embora eu saiba defender, mas eu sou bom no ataque, eu preciso ser escalado no ataque. Se eu sou bom na defesa, embora eu saiba atacar, eu preciso concentrar para mim ficar 5 estrelas na defesa, porque eu fui chamado para ficar na defesa. Você está me entendendo? Diz amém nos comentários aí, para eu saber que você está vivo. Cara, meu irmão, minha irmã, é isso, cara. É isso, você precisa compreender a posição a qual você foi chamado. Mas para você compreender, muita gente me pergunta, Rocha, como eu faço para Deus falar comigo? Como que eu sei que é a voz de Deus falando comigo? Primeiro, desenvolva uma vida com Deus. Primeiro, desenvolva uma intimidade com Deus. Primeiro, viva o que está escrito em João capítulo 1, verso número 12. E a todos quanto receberam, deram-lhe o poder. Esse é o primeiro poder que você tem que receber. O poder de ser chamado filho de Deus. Entenda que você é filho. Desenvolva um relacionamento. Conheça Jesus. Seja batizado nas águas, seja batizado no Espírito Santo. Busque conhecimento da palavra. Descubra o Deus que você quer adorar. Ai, mas eu quero participar do teatro. Beleza, você conhece o Deus que você quer ministrar o teatro? Antes de você ministrar o teatro? Ah, mas eu quero participar do louvor, como que eu faço? Antes de você querer ministrar no louvor, você conhece o Deus que você adora? Eu já vou dar na lata aqui, o facãozão, irmão. Já fica esperto aqui, domingo de manhã. Deus fala assim, eu quero pregar. Você está vivendo o que você quer pregar? Ou você quer só ficar posudo, né, para mostrar que você é pregador? Deus som do seu coração. Entendeu? O seu dom, ele não pode ultrapassar a sua intimidade com Deus. Porque no momento que isso ocorre, você começa a produzir frutos podres. Roger, quais são esses frutos podres?
hipocrisia. Você acaba colocando o talento acima do seu coração, acima da sua vida, acima da sua verdade, da sua consciência de servir a Deus. E aí a palavra, o significado da palavra hipócrita é o teatral. Teatral, artista, é ator. Mas Deus não te chamou para ser artista, Deus te chamou para ser adorador. Deus não te chamou para ser palestrante motivacional, Deus te chamou para ser pregador da palavra. Às vezes as pessoas, se você fala alguma coisa positiva, o povo fala, você é coach. Coach não, varão, me respeita. Profeta, pregador. Deus nos chamou assim. Esse é o chamado do Senhor. Mas antes de termos um título, até o apóstolo Paulo, no início de suas cartas, ele falava, Paulo, chamado para ser quê? Apóstolo. Ele está dizendo, o meu nome vem antes do meu título. Mas culturalmente a gente aprendeu a chamar as pessoas como pastor fulano, profeta ciclano, apóstolo fulano, evangelista tal. Nós aprendemos culturalmente, mas biblicamente o meu nome vem à frente do meu ministério, porque o meu ministério é passageiro. Você está entendendo? O ministério é uma função que passa. Os dons não cessaram, mas eles irão cessar. Por quê? No céu não vai ter ninguém para você expulsar demônio, porque nem capeta vai ter lá. Ah, mas eu quero curar os enfermos. Oh Deus, eu curo, eu ministro a cura. Vai curar quem, varão? Você não vai ter enfermidade lá? Que câncer? Que coronavírus que você vai orar? Não vai ter isso lá. Não vai ter hospital. Por quê? Porque não vai ter doença. Ah, vou orar para ressuscitar morto. Que morto, irmão? Você está na vida eterna. Não vai ter essas debilidades no céu. Você está me entendendo? Então os dons é para agora. O seu momento de ser usado por Deus é agora. O momento de você entrar no sobrenatural por Deus é agora. E aí você, beleza, fechamos o ponto, fechamos essa janela. Ok, você tem intimidade com Deus. Beleza. Ok, desenvolveu intimidade com Deus e vai continuar desenvolvendo. Só que quando você desenvolve intimidade com Deus, a sua fé se acende. Quando sua fé se acende, acontece o quê? Abre comigo lá em Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2. Verso, a partir do 14, diz assim: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se ele não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer. Porém, e não lhe der nada, do que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Você está entendendo esse texto aqui? Você está evangelizando a pessoa aqui, você está falando, Jesus é bom, Ele é o alfa, o ômega, o último, o primeiro, Ele é a raiz de Jessé, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele socorre a sua vida, Ele te estende a mão nessa tempestade, nesse deserto que você está passando, minha irmã. Aí a pessoa está lá, amém. Ou a pessoa até chora, aí você fala, Deus te abençoe, a paz do Senhor. A paz do Senhor o que, varão? O que você deu para ela? Às vezes a pessoa está com fome, às vezes a pessoa está com frio. A fé sem obras é morta. Então aí sua obra fica incompleta. Você está me entendendo? A sua obra fica incompleta. E se você não faz obras, piorou. Porque, Roger, eu sou salvo pelas obras, Deus vai me salvar porque eu sou bonzinho, porque eu entrego sopão para os pobres. Errou de novo. Porque o texto está dizendo, Efésios 2, verso de número 8, pela graça sois salvos por meio da fé, dom de Deus, que não vem de vós, é Deus que deu. Romanos 10, verso 17, vai dizer o quê? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, eu escuto a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele produz fé no meu coração, e o Espírito Santo, ele vai me chamar para as boas obras. Eu não sou salvo pelas obras para que eu não me glorie. Mas eu sou salvo pela fé, pela graça, por meio da fé. E por isso, pelo fato de eu ser salvo,
eu produzo boas obras com muita ou pouca força. E a palavra de Deus para você, o que está te impedindo de sair dessa inércia? Ah, mas a quarentena, não sei o quê. Meu irmão, isso não é desculpa. Não é desculpa. Você tem as redes sociais, você tem vários outros meios. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Quem não tem cão, caça com gato. Deus te usou e vai continuar te usando. Se Ele te deu um talento, na condição que você tem, Ele vai te usar. Enquanto você não tem uma condição para ser usado de forma mais sobrenatural. Ele vai te usar, cara. Ele vai te usar. Mas para isso você precisa, se aprontar. O que Deus fala com Jonas lá, no livro de Jonas? Apronta-te e vai pregar a Nínive. O que Ele fez? Ele consertou a coluna, encheu o pulmão de ar, se aprontou, mas se aprontou não para ir pregar. Ele se aprontou para fugir de Nínive. Ele falou, o quê? Eu vou pregar para Nínive, vai todo mundo para o colo do capeta. Eu não vou pregar para ninguém. Porque o senso de justiça próprio, às vezes você fala, aquela pessoa ali está precisando, não, olha lá, quer nada com Deus, você não sabe. Você orou para saber se aquela pessoa está precisando de um socorro, de uma ajuda. Eu já estou na aplicação aqui para você entender. Essa terceira aula aqui, meu querido, é só aplicação. Entenda a voz de Deus para você. Entra em movimento. Entra em movimento. A preguiça espiritual, o pecado de não fazer nada. Tem um texto de Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Perdão, 3 não. Tiago, capítulo 4, verso de número 17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Fazer obras é bem? É. Se você deixa de fazer obras, você está cometendo pecado. Pesado, não é, varão? É o que o texto está dizendo. Por quê? Eu vou te explicar. O pecado de não fazer nada, ele te leva à inércia. Ele te leva ao sono espiritual. Porque você está parado. O pecado de não fazer nada, ele te leva à preguiça. Ele te leva também à irresponsabilidade. Ele te leva ao egoísmo, porque você está se isolando, você está parado. Livro de Provérbios, se eu não me engano, capítulo 29, vai dizer assim, no primeiro versículo, aquele que se isola é egoísta. É egoísta. Então isso vai muito, às vezes a galera, às vezes que gosta de, eu tenho minha fé em Jesus, mas eu vou ficar no mocado aqui. Isso pode denunciar um sono espiritual e uma irresponsabilidade da sua parte. Eu não estou falando com você ser irresponsável com a instituição. O problema é você ser irresponsável com o reino. E se o reino estiver inserido na instituição, glória a Deus. Mas você precisa estar responsável pelo reino. O que é o reino? É diferente da salvação. É diferente da salvação. Isso aí é outra aula, é soteriologia, doutrina da salvação. Não estou falando de salvação, estou falando de reino, de você produzir boas obras. E para você produzir boas obras, você precisa saber o que Deus quer de você. Porque eu posso muito bem chegar para Deus lá no céu e falar, aqui Deus, toma aqui um bolo de chocolate. Aí Jesus olhar para mim e falar, mas de você eu queria um bolo de morango. E aí? Não, Deus, mas eu gostava de fazer bolo de chocolate. Aí Deus, mas eu queria da sua parte um bolo de morango. E aí, como é que faz? Para você descobrir os seus dons. Roger, eu não tenho dom espiritual, meu querido. Busque intimidade com Deus. Não venha se autoflagelar ou se esconder nisso, se vitimizar nisso. Não, você tem algum dom que precisa ser descoberto, precisa ser despertado, precisa ser entregue. O Espírito Santo vai te dar algum dom. Às vezes é profetizar, às vezes é ensinar. Então, você precisa produzir obras. Porque quem está condenado, automaticamente ele não produz obras. Mas quem já está salvo pela graça, pelo favor imerecido, entrando um pouquinho em soteriologia, ele automaticamente reproduz obras. E eu vou te responder por quê. Porque ele fala assim, cara, Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me libertou. Eu preciso pregar para outras pessoas isso que eu vivi. É automático, querido, sem forçação de barra. Você vive, você simplesmente vive.
Porque você quer fazer o mundo conhecer, você quer fazer as pessoas ao seu redor conhecer aquilo que você viveu de forma sobrenatural. E aí o que o Espírito Santo faz? Você quer pregar o meu evangelho? Começa pregando e vai evangelizando. Aí Deus vai olhando aqui, ó. Salmos 32, verso de número 8. Instruir-te-ei, guiar-te-ei no caminho que deve seguir. Eu vou te aconselhar segundo a minha vista. Estou te observando, vai. Na medida que você vai pregando, na condição que você tem, eu vou multiplicando seus talentos. Eu falo isso, querido, não é fantasioso, não. Eu vivi isso. Eu tenho 9 anos que eu estou na minha caminhada com Jesus. Eu tenho 24 anos de idade. Eu converti aos 15. Eu faço 25 agora, 4 de abril. Já deixando uma deixa aí, se você quiser me dar o presente, né? Amém. Deus te use. Deus, Ele começou me usando nos primeiros 3 meses. Eu lembro de Deus usava as pessoas para falar comigo assim, eu te chamei para ser um ganhador de almas. Continue pregando a minha palavra, porque naquela época eu via Deus fazendo muitas coisas, sabe? Muitos processos de libertação, de cura, pregação, muitos sinais. Eu via as manifestações dos dons, da pregação da palavra. Eu me apaixonava com tudo. Eu achava sinistro, sensacional, cara. E eu falava assim, eu vou levar meus amigos aqui, eu vou levar esses meninos para a igreja, para tudo cair endemoniado lá. Esses meninos estão tudo com capeta aqui. Aí eu levava todo mundo lá. E eu fazia o rodízio. Eu falava, fulano, você vai quinta, ou você vai terça. E teve uma vez que a gente foi de bonde, foi de 15 negros para a igreja. O que era o neguinho caindo endemoniado lá, recebendo o Espírito Santo, e foi glória. E aí eu comecei a produzir boas obras. Eu tinha um desejo pelos perdidos de forma ardente, querido. Ardente. Muito desejo de salvar a pessoa que estava perdida. Só que aí passaram-se 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e eu comecei a ter desejo de ser usado para profetizar, de ser usado de entregar revelação para as pessoas, de Deus me usar nessa área, né? E que geralmente quando você é usado na área profética, de profetizar, de ser profeta, tem diferença de profecia para o ofício profético, né? Tem essa diferença. Mas quando eu comecei a me interessar por esse ofício profético, eu comecei a buscar. E aí Deus usou pessoas para me entregar isso, esse dom. Só que eu fiquei 1 ano com esse dom enterrado. E prova. E eu lembro que eu fui numa igreja, de periferia. Aqueles pastorzinhos assim, pouca mídia, muita unção. Cheguei lá. E eu tinha recebido o dom de profetizar, mas eu não usava. Por quê? Porque eu era medroso, covarde. Como alguns aí, hein? Deus está falando. Se você estiver enterrando o dom, aí Deus vai te pegar. Olha para você ver. Eu fiquei 1 ano com esse dom enterrado. E eu cheguei nessa igreja, acabando o culto. Aí chegou o pastorzinho, no sapatinho. Chegou assim, sapateando. Colocou a mão assim. Pegou minha mão e falou assim: cadê o dom, o talento que eu te entreguei, que você não está usando? Por acaso eu escolho qualquer um? E começou a me dar uma rachada, meu irmão. Ô, moço, eu nem dormi de noite naquele dia. Fiquei uns 2 dias sem dormir direito. Fiquei, em choque com a exortação que o Senhor me deu. Porque o Senhor corrige a quem ama. Porque os crentes hoje, Deus não pode nem corrigir que levanta contra o pregador. Não sei, essa revelação não é de Deus, não. É porque não foi o que você queria, né? Se Deus estivesse profetizando milhões em sua conta, você estava recebendo. Mas como é exortação, aí você não tem isso não, meu querido. Deus exorta, Deus corrige. Deus não produz filhos mimados, não. E aí Deus me deu uma cajadada. E nessa cajadada que Deus me deu, eu fui, Deus me capacita a ouvir sua voz. E aí foi isso. Às vezes, e foi desenvolvendo. Eu chegava numa pessoa, colocava a mão e Deus falava assim: fala que eu estou abrindo uma porta de emprego para ela. Era uma coisa simples. Mas na medida que eu fui usando o dom, você vai aperfeiçoando. Você vai aperfeiçoando. Qual que você dá uma ferramenta aqui de consertar carro por um mecânico que acabou de sair de uma escola técnica, e um mecânico que tem 30 anos de experiência, quem vai saber usar a ferramenta melhor? O experiente. Por quê? Porque ele aprendeu a usar a ferramenta. E ele foi desenvolvendo, aprendendo a usar essa ferramenta. Você está me entendendo? E aí ele desenvolvendo a usar essa ferramenta, ele foi usando de forma cada vez mais profunda. Aí passou-se o tempo, e quando eu comecei a aprender a usar o dom de profetizar, eu tinha muito desejo de ficar igual
as mãos, eu tinha muito desejo, o Espírito Santo falava comigo, fica no fundo da igreja. Às vezes tinha uns amalequitas que queria que eu ficasse sentado. Mas é isso aí, meu querido. Quando você tá no profético, às vezes a pessoa não vai entender. Principalmente quando você move muito no profético. Quem está na carne não vai te entender, querido. E você não tem que estar nem aí. Não temo o homem. E eu ficava lá no fundo da igreja. E eu ficava com a mão assim. E eu ia olhando para as pessoas e orando. Porque quando você tem um ministério de profetizar, você começa a ter o desejo de orar pelas pessoas. Você precisa orar. Se você não orar, Deus não vai descortinar nada. Começa a orar pelas pessoas. E aí eu comecei a orar por essas pessoas. E aí Deus começava a me mostrar. Eu ia nas pessoas e falava assim, ó, Deus tá me mostrando que é para você fazer isso e isso, que você está passando por isso e isso. E eu começava a profetizar. Beleza. Aí eu comecei a usar esse dom. Mas passou-se alguns anos, aproximadamente de 3 anos para cá, eu comecei a ter um desejo muito grande de cuidar de crente. De uns crentes meio atribulados, às vezes passando a prova, né? Com dificuldade, ou irmão, passando no deserto, e eu comecei a sentir um desejo de ajudar essas pessoas. E eu fui percebendo que Deus começou a desenvolver um ministério pastoral em mim, de começar a cuidar das pessoas. Isso é uma coisa que surge antes do reconhecimento do homem. É uma coisa que Deus coloca no seu coração. E aí, só chegava para mim crente pedindo conselho, crente pedindo ajuda. Não era mais os perdidos igual no início da caminhada. Então aí houve um desenvolvimento, a multiplicação de talentos. Porque na medida que você vai usando seus talentos, Deus começa a multiplicar os seus talentos. E aqui o texto está dizendo, você produz boas obras. O salvo, ele produz as boas obras. Não quer dizer que ele vai ser salvo pelas obras. Mas um salvo sempre vai produzir boas obras. Pode ser que ele seja salvo sem produzir boas obras? Sim, por causa do texto. Abra aí, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. O que vai dizer o texto? 1 Coríntios 3. No verso 11 está dizendo aqui, ó. Porque ninguém pode colocar outro alicerce ao qual já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói o quê? Obras, ó. Imagina aí que você é um pedreirão agora, ó. Você é um pedreiro fazendo a obra. Se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Verso 14. Se alguém construiu, permanecer, esse receberá recompensa. A recompensa que é a salvação? Não. Está falando de galardão, de obras. Se alguém construiu, se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo. Olha o que o texto está dizendo. Será salvo como alguém que escapa através do fogo. Você está me entendendo? Então, as obras, naquele grande dia, tem 2 tipos de juízo. Daniel capítulo 7, Apocalipse fala do grande trono branco, o juízo final. Vai julgar os ímpios, vai julgar tudo. Aí vai ser, o pau vai quebrar. Mas os crentes, os salvos, eles não passam pelo trono branco. Eles passam pelo tribunal de Cristo. E agora você abre comigo aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 10. O que está dizendo? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras. Gente, para você entender a Bíblia, deixa a Bíblia falar. Ela mesma responde ela mesma. Você não precisa de sua cabeça para você entender a Bíblia. Não. É totalmente dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo te ensina a interpretar a Bíblia. A própria Bíblia responde ela mesma. Aqui, ó. Você deve comparecer ao tribunal de Cristo para que você receba de acordo com as obras que foram praticadas por meio do corpo, a igreja, as funções ministeriais. Quer sejam boas, quer sejam más. Então, Cristo, o tribunal de Cristo, Cristo vai julgar as suas obras. E ele vai dizer aqui, ó, são quantas obras? É palha, feno, madeira, 3 obras. E as outras 3 quais são? Palha, feno, madeira e as outras? Pedras preciosas, prata e ouro.
Essas aqui são as excelentes, as obras boas, essas aqui são as obras más. Imagina que você está passando com uma roupa pelo fogo. E você vai passar por uma casa pegando fogo. Imagina que essa casa pegando fogo, ela seja o tribunal de Cristo. E aí você passa por essa casa pegando fogo. Se as suas obras for de palha, madeira, feno, vai passar e vai queimar. Obras más. Você não vai receber galardão. Você não vai receber galardão. Recompensa. Isso é fora da vida eterna. Está falando de obras, de reino. A sua produção no reino. Porém, se as suas obras for de pedras preciosas, prata e ouro, vai passar pelo fogo e serão purificadas, porque o fogo não queima essas obras. Tenta queimar pedras preciosas, prata e ouro. Você não vai conseguir queimar, joga o fogo aí. Não vai. Ou seja, purifica. Ou seja, o Espírito Santo está dizendo através da sua palavra, as suas obras vão ser queimadas ou vão ser purificadas? As suas obras vão ser aprovadas ou reprovadas? É isso que Deus está dizendo. Produza boas obras. Produza boas obras. Apocalipse capítulo 12 começa a julgar as obras das igrejas. Não sei se você repara. Pode olhar lá, a carta das 7 igrejas lá, fala assim das obras, e vai exortando também o coração. Suas obras são boas, mas você deixou o primeiro amor, enfim. E vai falando isso, a questão das obras. E aqui, voltando à parte dos 5 ministérios. Efésios 4:11. É o texto básico que a gente usa. Vai dizer o quê? O apóstolo. Quem eram os apóstolos na Bíblia? Eles foram os pioneiros, ou seja, eles implantavam comunidades, igrejas. Eles iam em lugar inexistentes, eles iam implantar o Jeová e a Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele ia colocar lá a estaca, a bandeira do evangelho nas cidades, nos países. Eles iam, missionários, eles implantavam. Mas o apóstolo e o evangelista, até mesmo o profeta, eles são os pés. Mas o pastoral e o mestre são ministérios de retenção. Ou seja, é como se fosse o zagueiro. Vou falar numa linguagem que talvez você entenda. O pastor e o mestre são o zagueiro. E apóstolos e evangelistas, profetas, eles são atacantes. Você está me entendendo? Eles são de ataque. Agora, o que gera a retenção é o ministério pastoral que cuida e o ministério de mestre, professor, que é o que ensina. E aqui nós temos um exemplo dos apóstolos. O apóstolo Paulo, os outros 12 apóstolos, ou 11 apóstolos, né? Porque existem interpretações que falam que quem escolheu Matias foi os homens, não foi Jesus, né? Que eles lançaram sortes, lá em Atos capítulo de número 1. Mas aí lá em Atos capítulo 9, o próprio Jesus se revela a Paulo e chama ele como apóstolo. E alguns interpretam que Paulo que é o 12º, ou o 13º, né? O que você acha? Diz aí nos comentários, aproveita e dá o like, compartilha esse vídeo com alguém e continue acompanhando aqui, não saia até o final. Fica ligado, manda suas dúvidas para nós. O que está dizendo aqui? O evangelista Filipe, lá em Atos capítulo de número 8, está dizendo o quê? Ele encontrou o eunuco, o Espírito Santo falou assim, o anjo falou assim, vai e desce a Gaza. Aí, beleza. Aí Filipe foi e obedeceu. Quando chegou, desceu no lugar lá, falou, sai de Jerusalém e vai até Gaza. Encontrou o eunuco. Aí quando ele olha o eunuco, o Espírito Santo fala, entra na carruagem. Deus está falando, entra em movimento, entra na carruagem. Quando entrou na carruagem, aí qual era a situação? Qual era o problema? Porque Deus te chamou para resolver problema. E aqui eu já vou te dar uma na lata aqui, Ou você é resolvedor de problema ou você é causador de problema. Decida a sua posição. Aqui o Filipe, ele foi um solucionador de problema. E qual que era o problema? O cabra ele não conseguia enxergar Jesus no livro de Isaías. O Cristo não tinha sido revelado a ele porque ele precisava de um líder, um cristão maduro. Você precisa de um líder, um cristão maduro, para amadurecer. E aí Filipe chega para ele e fala, camarada, é o seguinte...
aqui está dizendo que esse cordeiro aí é Cristo, tal, começou a pregar para ele. O que o evangelista faz? E aí, batizou o cara, batizou, beleza. E aí, o cara já é arrebatado para outro lugar. Filipe muda de localização assim, ó. Foi um arrebatamento de espírito, foi de corpo, tudo foi para outro lugar e ele apareceu em outra cidade. E o Filipe, ele é o quê? Evangelista. Evangelista é o quê? Ele leva arrependimento para os que estão de fora, como eu disse na aula passada. Ele leva arrependimento para os que estão de fora. Ou seja, o evangelista, embora todos tenham que saber manejar bem a palavra da verdade, igual o que a Bíblia está dizendo. 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar aprovado, como um bom obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem. Ou seja, todo obreiro, mas é mestre que gosta de Bíblia. Não tem isso não, para de migué. É lógico que você não vai entender de Bíblia igual mestre. Se você for um evangelista, um profeta, e está tudo certo. Não tem problema nenhum. O problema é você falar assim, eu sou profeta, eu sou evangelista, e tem que ser raso. Não, você já está no malzinho aí, querido. Não é assim não, não é não. Todos têm que manejar bem a palavra da verdade. Porém, o evangelista, ele tem que saber o arroz e o feijão. O evangelista e o profeta, você tem que saber o arroz e o feijão, querido. O seu chamado é dar o arroz e o feijão. Não vai querer fazer o caviar, não sei o quê. Né? Não, querido, o básico. João 3,16. Chega na pessoa, abraça. Né? Tá na época do Covid, não abraça, né? Vai com cuidado. Você chega na pessoa e faz o básico, demonstra amor, ama a pessoa, chega no cara lá que está fumando maconha, chega no cara lá no meio da rave, começa a trocar ideia com ele, começa a conversar, começa a fazer semelhança, começa a se fazer igual o cara, para de ser santarrão. Evangelista santarrão não prospera, vira fariseu. Você tem que amar o cara que está lá de fora, você tem que ter amizades com os caras lá de fora. E aí você vai sendo luz, você vai pregando. E aí, numa brecha, num aniversário que você foi, numa festa aleatória, num lugar que você foi aleatório, você fala, velho, é o seguinte, essa situação que você está vivendo aí, velho, eu já passei por isso, Jesus mudou minha vida, e ele demonstra esse mesmo amor por você, diferente do que o homem revela para você. Você começa, Bíblia nele, varão, e aí mas é o raso, você não vai chegar pro cara que é índio e falar assim, segundo a Torá, do livro de Esdras, do hebraico, pelo amor de Deus, eu vou te dar um tapa santo. Não faz isso não. Deixa de ser santarrão. Você vai pegar com um cara que ele não entende o básico, você vai dar papinha. Ele é bebê, ele é um embrião na fé. Ou seja, às vezes o cara nem nasceu de novo. Você tem que chegar e dar o básico. Falar assim, Jesus, ele é o Senhor, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. E ele ressuscitou por causa disso, para que haja isso. Você precisa fazer a pessoa entender a obra da cruz e ela se sentir amada por Deus e por você. Isso é o importante, porque você quer fazer a pessoa, só ela amar a Deus, nem você está amando ela. Presta atenção aí, pelo amor de Deus. Então aqui, esse é o evangelista. A função dele é resgatar os de fora. Né? Arrasta a multidão, querido. Pode dar lugar, faz live, prega. Oh, meu Deus... prega no Instagram, meu querido, faz faixa, faz o que você quiser, mas ame Jesus, fuja do pecado, pregue Jesus. O pastor, ele cuida de quem está salvo, papinha, vai cuidando, meu querido, a depressão, né, tá tomando remédio, beleza, encaminha para o psiquiatra, o que é espiritual, cuida aqui, beleza, o pastor vai fazendo aquele acompanhamento. O mestre, ele ensina, ele faz assim, você é um cristão bebezinho, juvenil, e eu vou te fazer virar um soldado. Para de ser ovelhinha agora, você vai virar um soldado de Cristo. Pau para toda obra. Um capitão nascimento de Cristo. Que vai, chama nos peitos a responsabilidade e vai para cima. Sem migué, sem desculpa. É isso, põe a mão no arado, acabou. Não olha para trás. Cristão maduro, sem mimimi. Vai para cima. Faca na caveira do inimigo. É isso aí, o cristão maduro. O mestre, ele vai fazendo isso, Para de tomar leitinho, vem tomar uma feijoadona aqui, vem compreender as coisas mais profundas, para Deus te usar mais profundamente. É isso que o mestre faz. E aqui, o profeta. Para você compreender, o profeta abre comigo, lá em Jeremias.
Jeremias, capítulo de número 1. Qual que é a função do profeta? Meu querido, a função do profeta é dar destino. Ou seja, o mestre discipula, o mestre faz a transição do bebezinho espiritual para o soldadão de Cristo. O pastor tira os carrapichos. O evangelista traz lá do meio da lama e traz para cá. O apóstolo ele gera o ambiente, ele abre o caminho. O ministério apostólico. E o profeta faz o quê? O profeta dá destino. O profeta aponta o dedo e fala assim, ó, tal, tal e tal. O profeta é muito top. É um ministério bacana que edifica muitas pessoas, porém atrai muita perseguição, querido. Você quer ser profeta? Então tem que aprender a tomar lenhada. Levante. Então, o que Deus está falando aqui, ó? Deus chamou Jeremias capítulo 1, a partir do verso 5. Vê a minha palavra do Senhor dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi, Jeremias. Antes de você nascer, eu te separei e te designei profeta para as nações. Ah, Senhor, aqui é a resposta de Jeremias. Ó o Miguel. Ó o vitimismo já começa aqui, né? Ah, soberano Senhor, eu não sei falar porque sou menino novo, sou juvenil. Aí o Senhor diz para Jeremias, não diga que você é muito jovem, a todos a quem eu enviar você irá. E tudo o que eu te dizer, você vai fazer, meu querido. Não tenha medo deles, porque eu sou contigo para te proteger, diz o Senhor. Verso 9, o Senhor estendeu a mão sobre a boca, e tocou a boca dele e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras, veja hoje que eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos. A função do profeta agora, ó. Presta atenção, fica ligado aí. Arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. Por isso que às vezes o profeta, ele chega num lugar e fala assim, ó, Deus está me mostrando esse altar rachado aqui, ó, tem gente pisando nesse altar aqui indignamente. Aí o povo já fica assim, ó. Querido. E o povo, eu nem estou vendo isso muito hoje, precisa resgatar isso, porque eu vou te falar. Tem muita gente, os espíritos de Jezabel, que quer calar os profetas, mas os profetas são para denunciar, para corrigir, que aponta o dedo e fala assim, ó, põe a sua casa em ordem. Isaías falou para quem? Para Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer e não vai viver. Ah, já liberou o decreto. É para destruir os altares falsos, para quebrar os altares falsos. É para destruir, é para arrancar e plantar a adoração verdadeira. É isso que o profeta faz. Ele dá destino. Outro profeta, Ágabo, está lá no livro de Atos. Ele chega para Paulo, ele pega o cinto de Paulo, ele amarra o pé e a mão dele, os pés e as mãos. E ele deita no chão e amarra os pés e as mãos e fala assim, ó, assim vão fazer com o dono deste cinto, o Ágabo. Ou seja, ele tá profetizando, ó Paulo, eu vou te enviar e vai te perseguir. Muito, mas não se esqueça que eu sou contigo, Paulo. Ele está dizendo isso. O Espírito Santo falava com Paulo, vai para Roma, vai para lá, vai para isso, vai para aquilo, e vai. E o Espírito Santo dizia isso. E o profeta tentou dar destino. Eu te chamei como pastor, eu te chamei como profeta. O profeta, ele é o porta-voz, ele é a voz. E se você é profeta, não cale a sua boca, pelo amor de Deus. Abra a sua boca, porque tem um evangelista que está adormecido, que precisa de você. Tem um mestre que às vezes ele é meio incrédulo, ele precisa de você, varão. Tem um pastor que precisa de você. Então, abra a sua boca. Tem uma família, tem uma pessoa perecendo no deserto que precisa de uma palavra profética da sua parte e que Deus vai te usar. Se você não falar, querido, o que fala lá? Ezequiel 1, verso 18. O profeta, o que Deus fala lá com Ezequiel? Exorta o caminho mau do ímpio. Se ele se arrepender, você vai ganhar uma vida. Exorta ele, corrige, mas se você não falar e ele morrer, o sangue cai na sua mão.
Olha a responsabilidade aí. Jeremias 48, verso de número 10, se eu não me engano, vai dizer assim, ó. Não retenha a espada do sangue. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito e que retém a espada do sangue. Ou seja, eu estou com a espada aqui e eu coloco a espada na bainha e eu estou vendo aqui ó, o inimigo destruir tudo e eu não vou para a guerra, eu não vou para a batalha porque eu sou medroso, eu sou covarde. E o covarde ele não herda o reino. O covarde, ele olha para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal. Não olhe para trás. Porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. E se Deus, meu querido, Ele te chamou para essa obra, vai para cima. Porque Ele é contigo. Ele é contigo. Agora abre comigo aqui um texto, já para a gente finalizar. Você vai deixando seu comentário. Vai deixando o seu like. Abre comigo aqui no texto de 2 Timóteo, capítulo de número 2. Portanto, meu filho, a partir do verso 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis. E que seja também capaz de ensinar os outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O que Deus está falando aqui? Paulo, é como se fosse uma unção de Paulo que transfere para Timóteo. Timóteo é o juvenil da fé, é o jovem. Ele está falando aqui, ó, suporta comigo que agora você não é um carinha qualquer, você não é mais menino, você é um soldado de Cristo, suporta comigo aqui. E o que fala? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, da vida dessa terra, já que deseja agradar quem o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O que Deus está dizendo? Ele está te preparando como um soldado. Você está salvo em Cristo Jesus para produzir boas obras. E os homens vão ver as obras que você está produzindo por meio da sua fé, por meio do seu testemunho diante de Cristo, vão olhar para você e falar assim, eu quero conhecer o Deus que esse cara prega. Eu quero conhecer a fé que esse cara vive. As pessoas vão olhar e vão reconhecer as obras que Deus está fazendo através de você. E não se esqueça, não despreze o dom que Deus colocou em você. Desfrute a sua intimidade com Deus e desenvolva para você ter mais aptidão para desenvolver os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons que Deus te deu, os dons extracurriculares, seja para tocar, seja para cantar. O que a Bíblia vai dizer? Tudo que você for fazer, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E que Cristo, Ele olha para a sua vida e Ele se alegra nos frutos que Ele está produzindo sobre a sua vida. Amém? Jesus te abençoe hoje e sempre. Pai, ora comigo nesse momento. Pai, eu oro para essa pessoa, Deus. Que a palavra, Pai, essa palavra que foi semeada sobre a vida dela agora, Senhor, produza, Senhor, muitos frutos, Pai. Pai, eu oro por um espírito, Pai, de coragem, de ousadia sobre a vida dessa pessoa, Deus, e que ela entenda o que ela foi chamada, que obra que ela tem que construir do fundamento que é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, desperta esse profeta, esse apóstolo, esse evangelista, Pai. Desperta, Senhor, esse mestre, desperta esse pastor, desperta essa pessoa, Deus. Tira toda covardia, todo medo, toda escravidão de opinião dos outros, Pai. Dá, Pai, força, Pai, dá a couraça da justiça, Pai. O Pai, dá todos os elementos da armadura de Deus sobre a vida dessa pessoa, Deus, para guerrear, Pai, e que ela possa vencer. E se ela for para a guerra, ela vai ter certeza que ela vai vencer, porque é o Senhor que vai à frente, o Senhor dos exércitos que vai à frente dessa pessoa, em nome de Jesus. E você comigo na sua casa, você diz amém. Jesus abençoe a sua vida hoje e sempre, e que possamos todos os dias crescer na graça e no conhecimento
que há em Cristo Jesus. Jesus te abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.